Bem, boa noite meus amigos. Venho aqui fazer o rescaldo da jornada 29. Tondela 1, Sporting 3. Mais uma boa exibição da nossa parte no geral. Uma exibição segura, com alguma instabilidade na segunda parte, devido a uma maior capacidade nas alterações feitas a partir do banco do treinador do Tondela, uma maior capacidade de percepção e de entendimento daquilo que o jogo estava a pedir, uma boa leitura feita a partir do banco. E portanto, mexidas que melhoraram no geral a equipa e trouxeram mais Tondela para o jogo na segunda parte. A primeira parte completamente dominada pelo Sporting, embora os primeiros 10-15 minutos nem tivessem sido assim tão espetaculares em termos ofensivos. Tivemos algumas perdas de bola em fase de criação e na fase da definição também do último terço, por vezes também falhávamos alguns passos. Bem, creio, antes de continuar na análise deste jogo, dar ainda aqui só uma pincelada na vitória sobre o Passos de Ferreira da semana passada. Nem sequer cheguei a fazer o rescaldo dessa jornada 28. Não se proporcionou. E eu também não tive muita paciência. Mas dizer que foi uma boa vitória, tendo em conta... foi uma boa vitória mesmo tendo em conta algumas dificuldades que o Passos de Ferreira nos conseguiu colocar a espaços no jogo, alguma capacidade de combater o nosso jogo, de molestar a nossa criatividade. Souberam tapar alguns espaços com alguma qualidade, com alguma capacidade. A equipa a estratégia de César Peixoto vinha bem delineada e passava muito por tentar segurar ali o meio campo do Sporting e sobretudo a fase criativa, os alas, o trio de ataque, durante o maior tempo possível de jogo. O Passos ainda aguentou algum tempo, mas depois de levar com o golo acho que é o do Sarabia. É o do Sarabia, exato. Penso que a equipa aí sentiu um pouco o tal lance aos 20 minutos, um passe fantástico do Coates, um passe fantástico do Coates em profundidade, com a bola colocada de uma forma... Aliás, os dois golos têm parecenças no sentido em que o grande desequilíbrio nas duas jogadas começa no passe a rasgar a defesa pelo meio, em zonas interiores, quer do Coates para o Paulinho, que vai originar depois o penalti, quer o passe do Ugarte extraordinário, de alguns 40 metros para o Nuno Santos, que o deixa também na cara do gol. E a defesa do passe aí ligeiramente subida e apanhada em contrapé, e foi os centrais também aí, de certo modo, mal posicionados, permitiram que dar muito espaço a jogadores que depois também com espaço definem com qualidade. E o Nuno Santos, a brincar, já leva alguns 6 ou 7 golos neste campeonato. Quase todas as épocas o Nuno Santos tem números destes, embora não seja propriamente um jogador que brilhe
de uma forma resplandecente, mas é um jogador que é muito certinho, é fiável, joga em várias posições ali no corredor e acaba por dar garantias. Também tem uma entrega, tem uma boa raça, dá uma boa alma, dá algumas boas soluções à equipa. Hoje, na minha opinião, se calhar em Tondela faltou um bocadinho de Nuno Santos no jogo a dada altura, mas penso que passou muito por aí. Tivemos ali 15 minutos do jogo no início da segunda parte de alguma desconcentração, de alguma descoordenação, o jogo enquanto ainda estava 1-0. O Passos de Ferreira deixou de ser uma equipa tão baixa no terreno. Foi um passo assim um bocadinho parecido com o filme do jogo do Tondela hoje. Numa primeira fase, são equipas na expectativa nos começos dos jogos, mas depois eu diria que os jogos passam por diversos períodos, por diversos momentos. O Sporting não entra logo a matar, nem num jogo nem no outro, na minha opinião. Não entra logo com uma postura muito ameaçadora, não entra muito pressionante, vai começando a aumentar os níveis de pressão e de intensidade no seu jogo à medida e vai acertando melhor os posicionamentos à medida que os minutos vão passando e que os jogadores vão percebendo melhor qual é a estratégia também da equipa adversária. E o Sporting nos últimos jogos tem vivido muito períodos destes de uma certa de uma certa eficiência num determinado período do jogo, que pode ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, em que a equipa é fulgurante, adota esse mecanismo da pressão alta, com 3, 4 homens a fazer exatamente essa pressão alta, a linha dos 3 avançados mais um médio que se junta, e que dificulta muito, quase que asfixia a equipa contrária e não lhe permite, por exemplo, ter saídas de jogo com critério e ter espaço para meter a qualidade de alguns jogadores dessas equipas que fazem a diferença, e como o caso do Tondela tinha hoje e o caso de Passos Ferreira em Alvalade a semana passada. A bola não entrava nos criativos e, portanto, depois não havia espaço para a frente, não havia 20, 30 metros para os jogadores do Passos Ferreira pensarem o jogo. Isso houve um pouco mais disso no início da segunda parte. A equipa teve ali 10 minutos em que apareceu, mas não criando nenhuma grande oportunidade de golo do jogo, não é? Isso é que é factual. Não criando grandes oportunidades, mas chegando várias vezes perto da área, andando ali a rondar, e o Passos Ferreira teve alguns momentos desses em Alvalade. Porque depois no último terço, ou seja, na área do Sporting, ou nas imediações da área do Sporting, o Sporting, pelo ar e pelo chão, é uma equipa muito completa, é uma equipa muito bem coordenada, muito bem organizada e é muito forte. É uma equipa que sabe sofrer. Já o ano passado havia exatamente essa harmonia nesta equipa, essa capacidade de todos os jogadores perceberem que têm que cooperar uns com os outros e têm que ser voluntariosos, e a equipa teve muito disso, quer num jogo, quer noutro. A equipa sabe sofrer, e o ano passado via-se muito isso nesta equipa do Sporting, e este ano eu penso que continua a saber, e não é por acaso que destes 2 anos acaba por ser a melhor defesa do campeonato, ou pelo menos até agora é a defesa mais eficiente, porque é a defesa que menos golos sofre, e isso não acontece à toa, na minha opinião. Dito isto, depois o Sporting faz o 2-0 num timing muito bom, através do passe extraordinário do Garte, da excelente abertura, e depois da recepção e finalização à saída do guarda-redes do Nuno Santos. Todos os momentos, os timings dos lances, da jogada em si coletiva, é espetacular, da combinação. Todos os momentos da jogada são fantásticos.
desde da visão de jogo do Ugarte à capacidade de recepção do Nuno Santos e do momento de saber esperar pela saída do guarda-redes e meter a bola no único sítio onde ela podia entrar. E isso, todos esses aspectos são valorizados quando se vai analisar o lance do golo. Não é apenas o golo, é toda a jogada e aquilo que origina o golo. E depois, a partir daí, o Sporting controlou melhor o jogo, estando com uma vantagem de 2 golos, e um bocadinho como hoje, embora hoje teve momentos na segunda parte em que teve mais momentos de maior desnorte defensivo, do meu ponto de vista, de uma menor capacidade de cobertura, sobretudo nos espaços centrais do meio campo, nos espaços interiores, e o Tondela meteu muitas bolas, explorou muito esse corredor central, sobretudo com 2-3 perdas de bola do Daniel Bragança, que, por exemplo, a equipa não teve tanto isso no jogo com o Passos, e hoje teve mais momentos desses em que permitia que a equipa do Tondela saísse em contra-ataque e fosse um pouco mais perigosa. Depois acabamos por fazer, pronto, e depois acabamos por ganhar 2-0 o jogo, entramos no modo de gestão depois do segundo gol do Nuno Santos até a final do jogo, e acaba por ser uma vitória justa, mas numa exibição QB, uma exibição um pouco pálida, com momentos de fulgor, de maior fulgor, e outros momentos de um futebol muito pouco atrativo, digamos assim, para aquilo que eram os nossos intentos, e sobretudo por estarmos a jogar em nossa casa. É sempre de esperar que nós, a jogarmos em casa, sejamos um pouco mais objetivos e que cheguemos mais depressa, que sigamos a jogar em casa, construir uma vantagem mais significativa, aproveitando o momento do jogo, um ou outro momento em que estejamos por cima do jogo, fazer 3 ou 4 golos, ter uma vitória que os números também acompanhem muitas vezes aquilo que é o patamar exibicional da equipa. Os sócios também pagam gameboxes e pagam bilhetes também para verem golos e para verem futebol bonito e para verem muita qualidade no campo, sobretudo estamos nós a falar de uma equipa grande, não é? Os adeptos estão à espera de pagar para ir ver um grande espetáculo, grande espetáculo no seu todo. E há momentos dos jogos do Sporting em casa que o espetáculo não dá lugar não acontece, e por vezes entra-se muito no lado estratégico e pouco no lado espetacular do jogo. Esta equipa com o Ruben Amorim é uma equipa bastante calculista, faz um gol, 2 golos num jogo em que a coisa esteja a dar, como hoje, por exemplo, e que a equipa seja eficaz na primeira parte. Depois, na segunda parte, pode acontecer sempre um terceiro golo, um quarto golo, como aconteceu no Jamor. Mas esta equipa não joga para o espetáculo, esta equipa é muito calculista. Depois é uma equipa que privilegia muito o lado defensivo, o aspecto defensivo, porque depois é uma equipa que não se desorganiza muito defensivamente, porque está sempre bastante consistente, e exatamente porque não olha para o lado espetacular ofensivo de marcar 4, 5 golos por jogo, mas marca 2 ou 3 golos por jogo e defende melhor. E a maior preocupação defensiva dá lugar, não permite, digamos assim, por vezes tanta espetacularidade no aspecto ofensivo do jogo. Por isso é que não temos propriamente um futebolista a lutar pelo prémio do melhor marcador do campeonato, mas temos 3 ou 4 jogadores que marcam muitos golos entre si e que são os melhores marcadores da equipa juntos, porque ao longo da temporada vão dividindo o protagonismo entre eles. Temos 3 ou 4 praticamente que estão no mesmo patamar em termos de gols e assistências. Dito isto, passando ao jogo 2, Tondela. Primeira parte, como eu já tinha referido há pouco, de domínio total, grandes oportunidades, claras, soberanas, uma grande oportunidade do Pote,
ele acaba por desperdiçar. Tivemos uma chance também muito clara, isto tudo nos primeiros 45 minutos, se não me engano houve uma chance muito boa, foi do Mateus Nunes. O Gart teve um remate muito perigoso que a bola passou ao lado, também foi dos primeiros avisos. Mas apesar de tudo, no primeiro quarto de hora não tivemos propriamente uma oportunidade daquelas claras, que foi por pouco que a gente tenha dito aqui, foi por pouco que esta bola não entrou. Acho que foi um jogo muito batalhado ali a meio campo. Nós tivemos sempre mais domínio da posse, mas depois no último terço faltava um pouco mais de clarividência. O Porro no início do jogo falha ali 2 ou 3 passes que não é normal, falha 1 ou 2 cruzamentos também que não foram feitos com critério, com qualidade, como habitualmente ele costuma de fazer. E também faltava presença na área, um dos tais pontas de lança que hoje não tivemos jogado de início, nem Paulinho nem Slimani. Tínhamos uma frente de ataque mais móvel. O nosso 11 inicial hoje tinha uma novidade essencialmente, que era a inclusão do Edwards e a saída do Paulinho em relação àquilo que vinham sendo os 11 iniciais nos últimos jogos. Havia de facto essa novidade, que foi promovida pelo Amorim num jogo com estas características, também percebendo, obviamente, e analisando as características do adversário. Tondela, que até vinha de um período razoável em que tinha conseguido até ganhar em Tondela, na Madeira com o Marítimo, na última jornada. E portanto vinha confiante para este jogo, sabendo também já que a Bessá tinha perdido nesta jornada, e que o Aroca também perdeu com o Boa Vista, e portanto, obviamente também esses resultados no fundo animavam mais a equipa do Tondela para esta partida, embora a equipa ainda esteja num lugar, no fundo, ao fim e ao cabo, a equipa ainda esteja num lugar titubeante, num lugar de play-off, num lugar ainda que é um tanto ou quanto indesejável, mas não é um dos 2 últimos lugares que dá logo acesso direto à segunda liga. Mas a equipa está ali naquele limbo, e a próxima jornada tem uma deslocação a Moreira de Cónegos para defrontar exatamente um adversário direto nesta luta, porque as duas equipas estão separadas exatamente por 2 pontos. Então é um dos jogos mais importantes do Tondela nesta ponta final de campeonato. Eu diria mesmo que uma vitória do Tondela em Moreira de Cónegos praticamente crucifica a equipa de Sapinto e atira-os para a segunda liga. Eu diria que a próxima jornada é o jogo da verdade para o Moreirense, que teve uma vitória muitíssimo importante este fim de semana em Barcelos. Uma vitória que tem tanto de importante como de surpreendente, até por aquilo que já aqui várias vezes eu elogiei o Gil Vicente. De certo modo fiquei bastante surpreendido por esta fase menos boa, depois da vitória em Braga, que a equipa tem vindo a atravessar. Acho que não ganha para aí há 2 ou 3 jogos, e está num momento de facto menos bom. Também acontece, faz parte. No entanto, mesmo assim ainda continuam em 5º lugar. Mas voltando ao jogo, o Sporting, do meu ponto de vista, apesar de tudo, controla e domina grande parte dos momentos do jogo na primeira parte. Praticamente grande parte do jogo joga-se em 45, 50 metros no meio campo do Tondela, basicamente. 45 metros foi referentes relativos ao meio campo defensivo do Sporting. Foram apenas quase que habitados pelo guarda-redes Adan e por um dos centrais que normalmente baixava e ficava mais atrás, ficava mais recuado. Todo o resto da equipa subia bastante, e foi quase sempre assim. Talvez o ponta de lança do Tondela também estivesse ali a pisar ali terrenos naquela zona. Foi quase sempre assim o filme do jogo nos primeiros 45 minutos. Depois tive, a partir daí dos 15 minutos que eu referi,
até aos 45 eu diria que foram 30 minutos de enorme domínio, intensidade e pressão alta de exercícios por parte da equipa do Sporting. Recuperação de bolas em zonas altas, quer pelos corredores, quer pelas zonas interiores. A dupla do meio campo voltou a estar em grande nível nessa fase do jogo, nesses 30 minutos. O Ugarte e Mateus Nunes com uma compreensão dos momentos do jogo brutais. Objetividade, intensidade, fazer faltas nos momentos certos. Se for preciso ver cartões, vê-se cartões, para não permitir quase nunca que o Tondela tivesse momentos tivesse espaço para meter exatamente os tais contra-ataques, onde esta equipa costuma ser muito letal e é uma equipa muito perigosa em termos ofensivos quando faz a transição defesa-ataque. E nós não demos muito espaço, do meu ponto de vista, exatamente para eles acionarem esse mecanismo do jogo ofensivo deles nos primeiros 45 minutos. Em 2 ou 3 tentativas que o tentaram fazer e sobretudo esticar mais o jogo, faltou também referências na frente. De início não começou o Daniel dos Anjos e eles jogaram com o Agri e com o Rafael Barbosa, que são se calhar dois dos jogadores mais rápidos da equipa, mas depois quase sempre nesses momentos do jogo bateram sempre nos muros do meio campo, e os laterais também tiveram bastante obedientes em termos do posicionamento do Sporting, claro, o Pedro Porro e hoje o Mateus Reis, porque hoje já se sabia que havia a ausência do Nuno Santos, que foi entretanto castigado e que falhava, já se sabia que iria falhar este jogo. Depois disso, ou em consequência desse domínio, dessa superioridade, surgiu o lance do primeiro golo, que é uma bola metida pelo Sarabia no pote. Lá está uma daquelas tais bolas que vai em profundidade. O guarda-redes tira no ar, se não me engano. Depois a bola é um ressalto à entrada da área. A bola ia sobrar para o Edwards e há um jogador do Tondela que antecipa e tira a bola para trás, que dá-me a impressão que era o Manu Hernando. É o Manu Hernando que corta a bola quase que numa tentativa desesperada de rapidamente voltar a acionar a tal situação do contra-ataque e meter bolas em profundidade, tirar a bola de qualquer maneira, aliviar a bola de qualquer maneira para fora da sua área, e mete a bola no Gonçalo Inácio, que na passada vindo de trás executa um pontapé que vai um míssil do meio da rua, autenticamente um míssil extraordinário. Aquilo nem dá para perceber muito bem. Acho que aquilo a bola bate, a bola vem ligeiramente a saltitar, mas ele dá o chute dele é feito de tal forma, é feito de uma maneira que a bola ganha ali um efeito e vai de baixo para cima nesse efeito e torna a missão do guarda-redes muito difícil, porque o remate sai muito forte, a bola ganha velocidade e depois faz ali um efeito extraordinário e candidata-se a ser um dos melhores golos da jornada. É um pontapé fantástico, é um pontapé justo que dá ali origem ao primeiro golo do Sporting, numa fase do jogo que o Sporting já justificava, diria eu, estar em vantagem. Já tinha criado 2 lances de grande apuro. O tal lance do remate do Ugarte, que a bola sai ligeiramente ao lado do poste depois de uma excelente jogada individual do Uruguai, e também uma situação dentro da área, uma jogada do Mateus Nunes com o Pote, que também tinha tudo para fazer o golo e acaba por atirar ao lado. Sporting chegou ao golo, grande lance do meio da rua, grande lance do Gonçalo Inácio, a dar ali a desbloquear ali o jogo. Eu diria que no momento certo, não é muito tarde nem é muito cedo, é ali no momento certo para depois, a partir daí,
enfim, estando nós em vantagem no marcador, conseguirmos gerir também um bocadinho melhor o jogo com posse e obrigar também o Tondela a sair mais para o jogo e não ficar tão remetidos ao seu sistema defensivo e à sua a tática da defesa e do vamos fechar bem os espaços atrás e não permitir que eles cerquem a nossa área com muito perigo. A partir do momento em que isso é defraudado, são defraudadas essas expectativas com o gol do Sporting, que sai a partir de um míssil de um dos defesas, obviamente que a equipa do Tondela tem que reagir de outra forma, ou seja, a estratégia de defender o 0-0 ou jogar para o empate deixa de resultar a partir daí. A equipa tem que vir para o jogo e praticamente instantaneamente, 3 minutos depois, praticamente 2-3 minutos depois do golo, surge a melhor jogada do jogo todo, coletiva. Uma jogada fenomenal que vai a culminar no 2-0, uma recuperação, começa numa recuperação junto à linha lateral do Porro, um excelente passe, mete para a frente no Edwards, em lances muito parecidos àquele que tivemos, por exemplo, na primeira parte do jogo em Moreira de Cónegos, que o Sporting ganha 2-0, e em que o Porro e o Edwards também estão em destaque, nessa partida em Moreira de Cónegos, e hoje outra vez, Porro e Edwards, Porro na recuperação da bola sobre se não me engano, acho que ali era o Net Borges, na disputa de uma bola ali junto à linha lateral com o Net Borges. A equipa do Tondela fica descompensada defensivamente, sobretudo porque deixa de ter o lateral ali no corredor. A bola entra no Marcus Edwards, que depois utiliza a sua ferramenta de explorar tal capacidade, tal velocidade que ele consegue ter no 1 contra 1 a partir do momento em que embala. Na condução de bola e no domínio de bola é um jogador extraordinário, é dos melhores jogadores tecnicamente do meu ponto de vista deste campeonato. Condução de bola perfeita, timing ideal do passe, simulação fantástica do Pote. Quando toda a gente da defesa do Tondela pensava, bem, o Pote vai aqui receber a bola, o Pote foi muito inteligente, enganou quase toda a defesa ali com mais um movimento espetacular de simulação, deixa a bola passar para o Sarabia, que também vem na passada, e é uma combinação fantástica dos três homens da frente, do tal ataque improvisado que iniciou o jogo e que de certa maneira surpreendeu a defesa do Tondela desde o princípio. Sarabia muito bem, combina com o Pote, outra vez 2-3 toques simples, e Sarabia estava na cara do golo e não desperdiçou 2-0. Uma jogada fantástica, novamente uma excelente combinação, o Pote muito bem. Repare-se, na primeira instância o Pote não toca na bola, faz uma simulação, tira logo um defesa do caminho, depois o Sarabia combina, o Pote dá um toque simples que desmarca, aliás o Pote dá um toque para receber a bola, dá um segundo toque para desmarcar o Sarabia e colocá-lo na posição privilegiada para fazer o 2-0. 2-0, uma jogada de nota artística elevadíssima, uma jogada absolutamente brilhante do ponto de vista coletivo, e o Sporting estava a ganhar 2-0 e depois logo a seguir pode fazer o 3-0, que é uma situação que é desperdiçada por um outro jogador, agora já não me recordo exatamente quem, mas que é um lance onde parece-me a mim que ficou a faltar um pouco para fazer o gol. Aliás, é um jogador que aparece na cara do, acho que é o Mateus Nunes, que aparece na cara do guarda-redes e que define a figura. É uma grande defesa, aliás, do Pedro Trigueira. É uma das primeiras grandes defesas do Trigueira no jogo, no cara a cara. Acho que foi a primeira vez que ele apareceu cara a cara com um jogador do Sporting na primeira parte, e é uma defesa espetacular. Um remate, se não me engano, não era o Mateus Nunes, era o Pedro Gonçalves. Exatamente, é o Pedro Gonçalves que aparece na cara e tem tudo para fazer o 3-0, e o Sporting praticamente matava aí o jogo, mas essa vantagem de 2-0 ou 3-0 era absolutamente justa,
e ao encontro daquilo que estava a ser a exibição absolutamente personalizada, superior e de grande domínio da equipa de Sporting. Em todos os momentos do jogo, o Ugarte faz uma primeira parte notável, com uma intensidade sempre, com uma leitura dos lances, uma antecipação em zonas avançadas do terreno, uma capacidade de antecipação dos lances muito boa, grande qualidade, depois uma excelente visão de jogo, faz 2 ou 3 passos interiores de enormíssimo nível, a explorar também exatamente aquilo que é a tal largura e a tal verticalidade que os laterais dão no aspecto ofensivo. Essa agressividade também positiva, porque eles são jogadores também de grande qualidade, e também que obviamente ligam também muito bem o jogo com o tal trio de ataque de qualidade que o Sporting tem. Entretanto, veio o intervalo, o Sporting está a ganhar o intervalo 2-0, volto a repetir, poderia estar a ganhar 3-0. Foi de uma superioridade brutal. O Tondela praticamente não tem um remate à baliza na primeira parte. É preciso que isto seja dito. Na segunda parte, completamente diferente, e mudou muita coisa, sobretudo do lado do Tondela, com as entradas naturalmente, que foram claramente para melhorar, com o intuito de melhorar muito o aspecto ofensivo da equipa. Exatamente colocando uma referência na frente como Daniel dos Anjos, que trouxe muito mais ao jogo do que o Rafael Barbosa ou do que o Agra, a tal dupla que no fundo acabaram por ficar lá à frente na primeira parte, mas que raramente tiveram protagonismo com bola, e sem bola também não a tiveram. Tentaram correr, mas isto não é atletismo, isto é futebol e é preciso saber correr, e acho que nesse aspecto o Nuno Campos não preparou muito bem este jogo e não percebeu muito bem que adversário tinha pela frente, porque colocar a Rafael Barbosa e Salvador Agra, e não percebo como é que João Pedro também não começa este jogo a titular, que na minha opinião, em condições normais com bola, é o melhor jogador do meio campo do Tondela, e o Tiago Dantas. Como é que dois médios destes começam no banco um jogo destes? Portanto, isto para mim faz tudo menos sentido. Continua a aposta, já com o Pakay Astaran era assim, continua a aposta naquele médio, o Barretxe, que enfim, não consigo entender muito bem o que é que se vê naquele jogador, sinceramente. Quer nos diferentes momentos do jogo, não consigo perceber que raio de Tondela é este que tem os melhores jogadores no banco e que só entram aos 50, 60 minutos de jogo. E a partir daí a equipa foi muitíssimo mais perigosa ofensivamente, conseguiu ter em zonas interiores, lá está, naqueles espaços nas costas dos médios do Sporting, a equipa conseguiu ter muito mais vezes a bola naquela zona central, sobretudo quando fez entrar o João Pedro, o Tiago Dantas, e há mais outro jogador que entra, e o Daniel dos Anjos, que dão ali mais consistência no jogo a partir de zonas interiores, e depois dão mais critério com bola à equipa. A equipa pensa muito melhor o jogo a partir dessa realidade alternativa, desse segundo 11 que é colocado no fundo do jogo. Se calhar o primeiro 11 da primeira parte é um 11 mais defensivo, olhando também para as características do adversário. Foi um bocadinho também nesse intuito, mas a coisa correu francamente mal, porque depois a equipa não tinha criatividade, não tinha quem soubesse levar a bola para a frente com qualidade, com critério. Não tinha um médio que soubesse levar a bola, que soubesse reter a bola, que soubesse esticar o jogo na frente, e depois não tinha uma referência na frente, e portanto o Tondela foi muito insuficiente na primeira parte, e nos primeiros 45 minutos foi uma equipa quase nula, porque foi uma equipa que andava completamente às aranhas, e que quando conseguia recuperar a bola rapidamente, das duas uma, ou era asfixiada pela pressão alta que o Sporting exercia, e sobretudo os dois médios, a dupla que esteve fortíssima na primeira parte, Mateus Nunes e Ugarte, ou então lançavam sistematicamente bolas para os três centrais e para o guarda-redes do Sporting, e foi muito isto o Tondela
quer em transições, quer em jogadas com intenção ofensiva na primeira parte. Na segunda parte isso melhorou porque entraram jogadores que realmente deviam de ser os titulares desta equipa, os jogadores que realmente sabem ter a bola no pé. A própria produção do Agra, o Agra cresceu no jogo, porque ao lado dele tinha jogadores que sabiam falar exatamente a mesma língua futebolística que ele. E a equipa do Tondela tornou-se mais imprevisível, mais perigosa. Os laterais também se viam com mais confiança, viu-se mais o Bebete no corredor do Tondela na segunda parte, viu-se mais do lado contrário o Neto Borges, subiam com mais frequência porque tinham gente no meio campo, sabia ter melhor a bola e trocavam a bola com mais critério, com mais qualidade, não se enganavam tanto nos passos como os médios que jogaram na primeira parte. E isso configurou uma dificuldade que o Amorim não conseguiu controlar tão bem na segunda parte. A entrada do Daniel Bragança nesse sentido, o Daniel Bragança entra, instantaneamente ele tirou o Garte e a equipa baixa muito de produção e de capacidade com bola ali durante 10, 15 minutos, logo a seguir à entrada à substituição que é promovida pelo Amorim, e coincide com o aumento, as trocas, as alterações no Tondela e o aumento da qualidade de jogo em zonas interiores precisamente, onde apareciam o João Pedro e o Tiago Dantas a trocar a bola, e nesse momento do jogo é quando sai o Garte e entra o Daniel Bragança, e o Daniel Bragança nessa fase, uma fase em que o jogo estava muito de parada e resposta, contra-ataque, transição, outro contra-ataque, transição, estava muito de transições, o jogo não era muito elaborado nem de um lado nem do outro, e foi nessa fase que o Tondela se tornou um pouco mais perigoso, apareceu um pouco mais no jogo. Tem ali um lance ou outro de algum frisson nas imediações da área do Sporting, também sem criar uma grande oportunidade clara. Há ali aquela situação do Rafael Barbosa, que é uma boa jogada da equipa antes mesmo de fazerem o golo, que obrigou o Adana a uma excelente intervenção. E aí teve muito bem o Rafael Barbosa, mas de resto a equipa foi muito soft e o Sporting acabou por ser por praticamente logo a seguir a esse lance do golo, esse lance perigoso do Rafael Barbosa, o Sporting mete um contra-ataque que é muito bem desenhado. Outra vez o Edwards a fazer um excelente jogo, na minha opinião, desde o primeiro até ao minuto em que saiu, sempre muito ativo na partida. E surge o lance de pontapé de penalti, que enfim, eu acho que é um penalti que admito que seja um pouco um lance de interpretação. Agora o jogador, embora o jogador meta ali os pés, esse é que é o tal lance que a bola é colocada outra vez em profundidade no pote. Metida o passe é do Sarabia, se não me engano, outra vez, ou do Porro, ou é do Porro, acho que é do Porro. E depois o pote tenta saltar com os dois centrais do Tondela, mas ele depois há ali um momento em que ele perde um bocadinho a noção de onde é que a bola vai exatamente parar. O Marcelo, um dos centrais do Tondela, que salta com ele, tal como o Manu Hernando, acaba por cabecear a bola, acaba por tentar também cabecear, mas sai uma tentativa um tanto ou quanto falhada. A bola fica ali a saltitar no interior da área e depois o Pote, muito bem, à frente dos dois centrais, consegue depois recuperar outra vez, de repente consegue olhar para cima e perceber onde é que vem a bola, onde é que ela vai cair, e recupera a posição e depois faz um passe espetacular para o lado, onde percebe a entrada do Edwards, que pode criar muito perigo, e depois é um lance individual outra vez do Edwards de grande qualidade. Vai num contra um dentro da área, passa muito bem na dobra que um dos centrais tentou fazer, quase que novamente em desespero, para tentar safar aquela jogada, tentar cortar ali a bola. Não consegue, o jogador do Tondela leva uma grande simulação e uma grande finta de corpo do Edwards,
e depois ali ele mete a bola para trás no interior da área, e a partir do momento em que uma bola entra ali é uma bola de golo. O remate sai na passada de trás do Pote à entrada da área, e vai o Pote tenta meter a bola no avançado, só que ela na trajetória ele ali não se percebe muito bem se tenta o remate, se tenta fazer um passe para um colega de equipa que está ao segundo poste. Mas a bola acaba por na trajetória, a bola vai na direção exatamente do avançado que está-se a deslocar para ir para o segundo poste, e a bola bate-lhe nos braços quando o jogador vai quase que em queda ali. É uma situação assim um pouco difícil de entender. O defesa do Tondela tenta cortar a bola, só que ele estica os braços, ele não tem os braços junto ao corpo, nem pensar nisso é bom. Mas ele tem os braços esticados e ele não está, embora ele não esteja a olhar para embora não esteja a olhar para a posição dos braços, acaba por ter um dos braços claramente esticados, e a bola vai-lhe bater exatamente nos braços, e acaba por ser para mim um lance que é de pontapé de penalti. Enfim, já vi penaltis assinalados por menos do que isto. Também já vi penaltis mais claros não serem assinalados do que este. Enfim, mas acho que é analisando essencialmente este lance, este é que é o fundamental, porque é o do jogo de hoje. Para mim é um lance de pontapé de penalti, que acaba por se aceitar, embora também não me custa admitir que muitas vezes este tipo de lance é de interpretação dos árbitros, vai muito ao encontro daquilo que os árbitros entendem, e depois é a questão um pouco também da intencionalidade, é um bocadinho a questão dos braços, do posicionamento dos braços nas áreas, dos defesas contrários, o que é que está estipulado, o que é que deve ser regra. Não se percebe muito bem até hoje, neste tipo de lances, qual é que é a abordagem. Não há propriamente não há propriamente um livro com regras que diga exatamente por A mais B que isto tem que ser de uma única maneira, e que só pode ser analisado de uma única forma. É daqueles lances que geram sempre a dúvida, mas do meu ponto de vista acho que acaba por se aceitar a marcação do pontapé de penalti. Obviamente que este foi um lance provavelmente também foi analisado pelo VAR em Oeiras, e portanto deve ter havido também esse input e essa comunicação entre o árbitro principal e o VAR. Sim, até porque este árbitro, o Luís Godinho, é um árbitro que já o ano passado teve vários episódios em jogos nossos que nos prejudicou claramente. E basta lembrarmos o jogo em Famalicão e o jogo com o Porto em casa, em que foram jogos onde fomos claramente muito prejudicados por este árbitro, fomos muito massacrados com más decisões. Mas a realidade é que este ano ele tem estado, nos nossos jogos pelo menos, tem estado um pouco melhor nesse aspecto, pelo menos nos jogos em que ele apita no campo. Depois no VAR, claro que já sabemos que é outra conversa. E depois pronto, o Sporting chega ali e faz o 3-0. O Sarabia acaba por bater ali a bola para o meio da baliza, foi ali um pouco arriscado. A execução é de qualidade, mas normalmente mete aquelas bolas ou para o lado esquerdo ou para o lado direito do guarda-redes. Meteu ali ligeiramente para o meio, e o guarda-redes por pouco não toca ali com a ponta da luva, e não defende aquele lance do Sarabia. Portanto, o penalti também não é batido de uma forma espetacular, mas acabou por terminar no fundo das redes, que era o mais importante. O Sporting faz ali o 3-0 e praticamente que mata o jogo, e a passagem do minuto 70. Depois o Tondela, 2 minutos depois, reduz com um belo cabeceamento do Manu Hernando, um cabeceamento com muita qualidade ao primeiro poste, embora os centrais também não fiquem muito bem na fotografia do meu ponto de vista, sobretudo Coates e Inácio, mas aceita-se o momento, e o gol também é de uma boa execução de cabeça do defesa do Tondela. O Tondela ainda reduz ali para 3-1, ainda dá ali algumas sensações, mas a equipa nos últimos 20 minutos depois não foi muito mais perigosa
do que aquilo, ou seja, até ao fim não se viu propriamente o Tondela a criar uma oportunidade clara de golo, e o Sporting também entrou muito numa fase de gestão depois do terceiro golo. Foi uma equipa claramente que abrandou o ritmo, não interessou-se claramente mais em não continuar a deixar o jogo naquela indefinição, naquela coisa do adversário vai aqui agora. O Sporting também aceitou isso, o facto do Tondela estar por cima em determinados momentos do jogo na segunda parte, percebeu isso, aceitou e baixou um pouco mais linhas, conseguiu defender melhor, conseguiu ser mais consistente e perceber. Por isso é que eu digo que esta equipa se calhar não é uma equipa tão espetacular ofensivamente, portanto não vai à procura do quarto, do quinto, do sexto, porque aí corre riscos de levar com 1, 2, 3 golos, mas é uma equipa, se calhar não vamos ver jogos com o Amorim de 6-3, de 4-2, embora até já tínhamos tido um jogo, por exemplo, com o Portimonense de 3-2, não é? Mas regra geral não temos um jogo assim caótico dessa maneira, a levarmos assim com essa catrefa de golos, a marcarmos muitos, mas também a sofremos muitos. Normalmente é ao contrário, marcamos poucos e sofremos poucos, e em condições normais isso vai nos dando para ganharmos os nossos jogos, sobretudo a esmagadora maioria. Dito isto, e acabámos por ganhar 3-1 de uma forma muito justa, e este jogo fez-me lembrar um pouco o jogo, até pelo resultado, o jogo de Guimarães. Foi uma vitória 3-1 justa, em que grande parte dos momentos do jogo dominámos. Soubemos, com a nossa qualidade individual e coletiva, conseguir fazer 3 golos em campos que são sempre muito difíceis. Mas a primeira parte, por exemplo, dos últimos 3 jogos fora, esta primeira parte foi mais parecida com a de Moreira de Cónegos do que com aquela que fizemos em Guimarães, isso aí claramente. Mas depois fizemos uma segunda parte de grande nível em Guimarães, e hoje em Tondela fizemos uma segunda parte mais ao nível daquilo que, por exemplo, fizemos com o Passos de Ferreira. Mas a equipa, o Sporting tem oscilado muito nisto, anda um pouco nisto. Depois daquela derrota com o Braga em casa, claramente tivemos um pouco mais de cautelas. O empate também na Madeira também nos trouxe alguns dissabores que, se calhar, ainda hoje estamos aqui a lamentar, não é? Aquela perda de 2 pontos ali poderia ser decisiva nesta altura. Se tivéssemos ganho aí o jogo, nesta altura estaríamos, se calhar, mais próximos do primeiro classificado, nessa jornada também perdeu pontos. Mas isto é a Liga Portuguesa, é o campeonato que temos. O Sporting acaba por, depois dessa queda na Madeira, no meio do Atlântico, acabamos por regressar a um bom nível futebolístico que temos apresentado em grande parte dos jogos. Hoje também tivemos esses momentos de grande qualidade de jogo, com bola e sem bola na primeira parte. Os primeiros 45 minutos são de altíssimo nível da nossa parte, e acaba por ser uma vitória inteiramente justa, e uma vitória categórica, 3-1, com uma diferença de 2 golos que eu penso que se adequa bem àquilo que foi o filme do jogo, porque para além dos 3 golos, a realidade é essa: nós criámos melhores e muito melhores oportunidades mais claras de golo, sobretudo até na primeira parte. Tivemos mais uma ou duas chances, duas vezes que o Trigueira faz 2 defesas de grande qualidade que evitam outros golos do Sporting. Portanto, oportunidades claras mesmo. Eu acho que no início da segunda parte também temos ainda outra chance muito boa. Bem, relativamente aos jogadores, aos melhores, aos destaques neste jogo, para mim, o Ugarte esteve num nível superior. Marcos Edwards voltou a fazer um jogo muito bom, é um jogador muito forte naquilo que é onde ele é mais forte, que é nas características no 1 contra 1. Está mais jogador de equipa, está mais jogador coletivo, também combina muito bem com os jogadores. Ele percebe que há muita qualidade à volta dele no setor atacante, nomeadamente com jogadores como Sarabia, como Pote, que também trocam a bola com muitíssima qualidade, tratam muitíssimo bem a bola, como o Ugarte, que está num excelentemente de forma,
e depois com Pedro Porro nas laterais, que também é um jogador tecnicamente muitíssimo evoluído, basicamente ele percebe aqui, ao contrário do que acontecia em Guimarães, que há 3 ou 4 jogadores em que eles todos juntos falam exatamente a mesma língua, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da capacidade ofensiva que têm no jogo, de capacidade ofensiva de agredir o adversário, e depois ele é protagonista num ou noutro momento em que acaba por ser muito importante. O lance que dá o penalti acontece numa jogada individual dele dentro da área, parte daí. O lance do segundo golo, que é uma jogada fantástica coletivamente, é ele que acelera e leva a bola e tem uma condução de bola com um critério extraordinário, e é verdadeiramente a partir dele que se inicia a grande oportunidade de criar superioridade numérica e poder chegar ao segundo golo, nesse lance. Ele, como quase todo o resto da equipa, teve até mais forte na primeira parte do que na segunda, conseguiu sobressair mais no jogo coletivamente e individualmente, mas acaba por estar ligado ao terceiro golo e acaba por estar muito ligado ao lance do primeiro golo e do segundo golo, e faz uma exibição muitíssimo boa o Marcus Edwards. Ainda teve ali uma chance também para poder fazer golo. E depois o Gonçalo Inácio teve muito certinho, muito focado, acaba por fazer um belíssimo golo, um golo que vale o bilhete, é um pontapé fantástico. E eu gostei da primeira parte do Mateus Nunes, quando teve pulmão, teve ali uma capacidade muito forte. É um jogador que empresta tudo ao jogo, tem capacidade de passe, tem capacidade de recuperação de bola, consegue muitas vezes antecipar. Ele tem lá um lance em antecipação no meio campo defensivo do Tondela, que é muito boa nos primeiros 45 minutos, quando ele consegue fazer melhor essa pressão alta e o adversário sente muitas dificuldades nesse momento do jogo. E ele tem uma atuação no campo que é muito, muito forte. E depois destacaria também o Pedro Porro a espaços. Teve momentos que também, no meu ponto de vista, teve teve algo desinspirado. Também não gostei muito hoje do Pedro Gonçalves, sinceramente, porque no capítulo da eficácia que teve o ano passado, este ano não está nem de perto nem de longe ao mesmo nível. Dentro da área falha muitas vezes no momento certo. É um jogador que tem falhado bastante. Ele hoje, bem enquadrado dentro da área, falha 2 ou 3 remates onde poderia ter criado muito mais perigo, do meu ponto de vista. É um jogador, portanto, nesse sentido é algo irregular, e se calhar em alguns dos momentos do jogo hoje notou-se a falta que faz exatamente um avançado com as características de um ponta de lança de área, um Paulinho ou um Slimani neste caso. Os jogadores menos, diria que talvez hoje o Marcelo não teve um nível muito aceitável na perspectiva da equipa do Tondela, sobretudo olhando para os golos do Sporting. Há também algumas responsabilidades do central brasileiro. O Neto Borges voltou a fazer uma exibição muito cinzenta, como aliás nestes jogos grandes tem sido um jogador muito irregular do meu ponto de vista, e não tem acrescentado tanto aquilo que se calhar a equipa do Tondela precisava ali no corredor esquerdo. Do lado do Sporting, olhando para todas as peças, creio que é difícil apontar uma nota menos a alguém. Talvez Daniel Bragança não entrou bem no jogo, não conseguiu, se calhar, aquilo que o treinador lhe pediu antes dele entrar para a segunda parte, que era entrar para as zonas interiores, entrar para o meio campo para substituir o Ugarte e dar um pouco mais de capacidade tendo a bola, tendo critério com a bola, escondendo a bola do adversário. O Daniel Bragança conseguiu fazer isso muito poucas vezes nos 20 e tal, 30 minutos que teve em campo, a meu ver, e a equipa ressentiu-se um pouco disso. Há um jogo com o Ugarte em campo, e há um jogo completamente diferente a partir do momento em que o Bragança dá lugar ao Ugarte. E a equipa não deixou de conseguir controlar tão bem o jogo a meio campo, e na fase em que o Amorim mexe nessa posição nevrálgica do terreno,
coincide com o momento em que o Tondela mete nessa posição, nessa zona do terreno, mete os melhores jogadores a tratarem a bola, na condução, no critério do passe, na finta, do ponto de vista técnico ou tático, os jogadores mais fortes em termos criativos entraram nessa fase do jogo, e aí o Sporting teve mais dificuldades no controle de zonas interiores e sobretudo do meio campo. E é um pouco por aí. De resto, é esperar para ver o que é que amanhã vai dar esse Vitória Porto. É um dos jogos determinantes, faltam 5 jornadas para o fim. Próxima semana, fim de semana, temos aí um derby Sporting Benfica aí à porta, no estádio de Alvalade. O jogo da manhã é determinante na questão do título, porque em relação ao segundo lugar, acho que o Sporting já está com uma distância para o Benfica pontual de 9 pontos, que já muito dificilmente é recuperada por parte da equipa da Luz. Portanto, mesmo que tivesse agora uma vitória em Alvalade, depois até ao final faltam muito poucas jornadas para o fim, e em quase todos os jogos daí até final o Sporting é claramente favorito a ganhar esses jogos todos, e portanto o segundo lugar está controlado. A questão do segundo lugar, a questão que ainda está aqui um pouco mais na dúvida é a questão do título, da primeira posição da Liga, porque neste momento o Porto está com 76, o Sporting 73, o Porto tem uma deslocação, tem 3 deslocações até final de grau de dificuldade máximo, são 3 das melhores equipas da Liga, Benfica, Braga e Vitória, e o Vitória que está num bom momento, e portanto vai ser um jogo difícil para o Porto, como foi para o Sporting há 2 jornadas atrás. O Vitória em casa é uma equipa que cria muitas dificuldades, e portanto espera-se um jogo extremamente difícil. O Foco Porto sem Uribe, que é uma baixa de peso ali na zona do meio campo. Veremos como é que se vai definir o jogo de amanhã, mas o Sporting já fez a sua parte, pressiona o Futebol Clube do Porto, o Porto joga depois, e portanto já entra mais pressionado e mais obrigado outra vez a ter de vencer para voltar a reconquistar uma vantagem de 6 pontos que tem tido neste campeonato desde o início da segunda volta. Dito isto, fica por aqui o meu rescaldo. Vitória justa, clara, por 3-1 em Tondela. Estamos num excelente momento, 5 vitórias consecutivas, e estamos muito fortes, e vamos para o derby muito fortes. Para o próximo rescaldo será aqui na noite do derby do Sporting Benfica. É um jogo determinante para as contas do campeonato e que pode ser decisivo na atribuição eventual de uma forma antecipada até do próprio campeão, porque se o Sporting não ganhar ao Benfica em casa, o Futebol Porto praticamente fica com uma mão e meia no caneco. Dito isto, muito obrigado a todos, boa noite e saudações leoninas, viva o Sporting Clube Portugal.